Boa noite, gente amiga, para você que está vendo ao vivo, boa noite, né? Às 21 horas, nós estamos ao vivo aqui nesse novo ano, nesse novo tempo, nessa nova temporada do nosso programa Além do Culto. Que prazer poder receber você aqui no meu canal para juntos a gente dialogar, a gente construir algo sobre o reino de Deus, colocar um pedaço de pão na mesa, você coloca um pedaço de pão na mesa e a gente juntos vai fazendo esse programa tomar força, ganhar lugares, acessar pessoas e transformando a vida de muitas pessoas através de muitos testemunhos. Se você é novo aqui no nosso canal, se inscreva, né, ative as notificações. E se você achar que nós podemos caminhar juntos no ambiente de membros, é baratinho aí, tem um custozinho aí também, mas você ajuda a gente a melhorar aqui a nossa estrutura, se tornando membro aqui do nosso canal, e 2 vezes por semana a gente coloca 2 conteúdos diferentes daquele que é aberto aqui para você, tá bom? Vamos juntos? Ontem nós estávamos falando sobre um tema e eu acabei não concluindo esse tema e eu quero usar o finalzinho do tema de ontem para a gente introduzir esse novo tema de hoje. Hoje nós vamos falar sobre servindo em amor. Ontem, dá pra gente servir Jesus, pra gente caminhar com Cristo nesses dias tão difíceis, né? Foi o que nós conversamos ontem. Hoje, servindo em amor. Só que tá interligado. Nós vamos ler o primeiro texto de hoje, GG. Muito obrigado, GG, tá conosco de novo aqui. O texto que eu acabei não lendo ontem, quando eu citei, mas não cheguei no final dele, tá bom? Efésios capítulo 2, versículo 10. O porquê? Aí tá o porquê, a base bíblica do porquê nós praticamos as boas obras, nós servimos. Vamos lá. Diz assim o texto: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, nós estávamos falando ontem sobre salvação. Nós estávamos perdidos, o Senhor nos encontrou, nós estávamos desligados, o Senhor nos religou, nós estávamos mortos, o Senhor nos deu vida e nos colocou assentados com Ele nas regiões celestiais. Agora, o que nós fazemos com isso? Temos a salvação. A partir do ambiente da salvação, nós vamos praticar as boas obras. Eu não pratico boas obras para ser salvo, eu sou salvo e por isso eu pratico as boas obras. E aqui eu quero abrir um parêntese muito interessante. As boas obras aqui principalmente está se referindo ao fruto do Espírito, a essa nova vida, a essa resposta que a minha vida, essa minha nova vida dá para esse novo mundo. Aquilo que roubava, não rouba mais. Mas agora não só não rouba mais, ele trabalha, ele produz riquezas, ele contribui com a sociedade. Entende, gente? Então, somos feitura dele. Fomos introduzidos nessa aliança, nessa nova vida. Somos filhos de Deus. E agora nós praticamos as boas obras. E por isso nós servimos. Servimos pessoas, servimos comunidades, servimos a Deus. Por isso, simplesmente porque nós fomos alcançados por essa maravilhosa graça. Vamos para o tema de hoje, então, servindo em amor. GG, nós vamos ler 1 de Pedro, capítulo 4, versículo de número 10. Se você é novo aqui no nosso canal, se inscreva, dá essa moral pra gente aí. E se você tá ao vivo conosco, coloque nos comentários aqui o que você achou da nossa instrução de ontem, do nosso tema de ontem. Comenta aqui, pastor, eu assisti, pastor, eu gostei, eu não gostei, eu dei like, eu não dei like, tá tudo certo. Tá? Aqui a gente aceita tanto o elogio quanto a crítica, tudo aqui tá valendo, tá bom? Mas coloca aqui nos comentários para que você possa nos dar um parâmetro daquilo que nós estamos construindo. A minha intenção, a intenção da nossa equipe aqui do programa Além do Culto nesse ano é ser, de fato, intencionais na nossa maneira de discipular as pessoas. Esse ambiente é um ambiente de discipulado, tá bom? Então, se você perdeu ontem ao vivo o tema que nós falamos, hoje pela manhã ele foi reprisado às 10 horas.
Hoje terça-feira, ontem segunda-feira, hoje terça-feira, às 10 horas da manhã. O tema de ontem foi reprisado. Então você tem 2 momentos para você olhar. Pastor, eu gostei muito, mas não entendi tudo. Então você assistiu lá. No outro dia, às 10 da manhã, você entra e pode revisitar, pegar os textos bíblicos. Tudo que nós colocamos aqui é base bíblica muito firme, muito constante para que você seja abençoado, tá bom? Então nós estamos em 2 horários para poder abençoar a sua vida. Vamos lá então, meus amigos. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10 diz assim: Deus concedeu um dom. Olha, dom é presente. Dom é presente. É algo que Deus vem, ó, e coloca pra gente de graça. Não é um merecimento. Ah, eu recebi um dom porque eu mereço de Deus. Não, não é merecimento, é graça, é presente. Deus concedeu um dom a cada um. E vocês devem usá-lo para servir uns aos outros. Meu Deus, eu fico até emocionado, porque a palavra de Deus, ela tem tudo que nós precisamos. Tem tudo. Não precisa de eu falar, olha, o amor ao próximo é fazer tal coisa. A palavra de Deus está dizendo, ó, você recebeu um dom. Cada um, todos nós recebemos um dom, um presente de graça. E vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Pastor, o que é isso, essa múltipla e variada graça divina? Deus deu um dom para cada pessoa. Então, o dom que ele me deu é diferente do dom que ele deu para o GG, que é diferente do dom que ele deu para o Michel, que é diferente do dom que ele deu para Simone, que é diferente do dom que ele deu para Juliana, para Joyce. E essa múltipla, essa variada, essa diversidade de dons da graça divina, que pela graça foi nos dado, foi nos concedido, precisa ser usada para servir uns aos outros. Eu sirvo o GG me serve. Eu sirvo o Michel me serve. E cada um de nós, dentro daquilo que recebeu como dom, como presente. E é um prazer, escute isso aqui, gente, é um privilégio ser usado por Deus e usado por pessoas. Eu fico muito feliz quando as pessoas me usam. É sinal de que eu estou correspondendo ao chamado de Deus. Porque um dia eu orava dizendo, Deus, me usa. Me usa para o ministério, me usa, Senhor, para tocar pessoas. E hoje eu entendo que quando as pessoas me usam, eu estou sendo usado por Deus. Ah, pastor, eu quero te usar para eu acessar um lugar. Tá tudo bem. Eu sou usado por Deus para te introduzir nesse lugar. Eu sou uma ferramenta. Eu estou usando o dom que Deus me deu de servir pessoas, de ser uma ponte para a vida das pessoas, para ser conexão nos relacionamentos. Ah, meu Deus, isso é poderoso. Muitas pessoas vão olhar e vão dizer, não, mas eu não quero ser usado por pessoas. Eu não gosto que ninguém me usa. Me usa e vai embora. Eu sou feliz por cada pessoa que me usa. Por quê? Porque eu estou correspondendo ao chamado de Deus para a minha vida e estou usando de forma gratuita, abençoadora, o presente, o dom que Ele me deu. O dom que Ele me deu é de servir pessoas e eu estou usando isso para a glória de Deus. Então vamos lá. O serviço cristão, ele não nasce de uma obrigação. Eu citei ontem isso na nossa aula. Nós não viemos ou devemos vir à igreja por causa de uma obrigação. Nós viemos à igreja porque nós nascemos de novo, temos uma nova família e a comunhão entre os nossos novos irmãos faz muito sentido para nós. É um prazer pra gente. Então, o serviço cristão, ele não nasce da obrigação, mas ele nasce do amor que nós recebemos por Cristo. Que amor é esse? O amor que é o fruto do Espírito, que nós estudamos ontem em Gálatas capítulo 5, versículo 22. É por amor. Servir em amor, servir pessoas em amor, servir a Cristo em amor, é a evidência de um coração, de um homem, de uma mulher que nasceu de novo. O homem que é apaixonado por servir pessoas, por servir a Cristo, por servir instituições. No servir está no seu sangue, está dentro de você. Isso denota que você entendeu o amor de Deus. Que você entendeu que você é um instrumento, que você é uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus para abençoar pessoas, para servir pessoas. Isso mostra um coração transformado pelo Evangelho. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para transformar.
Ah, Jesus, que coisa linda. Em primeiro lugar, servir em amor é um mandamento de Cristo. Para todo cristão, servir nunca foi uma opção. Ah, eu acho que eu quero servir, pastor. Eu não acho que eu quero servir, eu devo, é um mandamento. Jesus não apenas ensinou sobre servir, sobre amar o próximo, sobre amor, ele praticou. Jesus é o nosso mestre. Jesus é o nosso rabi, é o nosso rabino. Nós somos os talmide, os talmidins, os discípulos de Jesus. Eu sou um talmide, um discípulo. Nós, em comunidade, somos talmidim, que são os discípulos de Jesus. Jesus está apontando o caminho e nós estamos o seguindo. João, Evangelho de João, GG, capítulo 13, versículos 34 e 35. Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 e 35 diz assim: Por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento. Que novo mandamento é esse? Onde a gente está situando aqui? Nós tínhamos o advento da lei de Moisés. E o que os judeus estavam em mente? Os 10 mandamentos, mais os 613 preceitos da lei judaica. Então, nós precisávamos cumprir aquilo. Aí o Jesus, ele está dizendo, por isso, agora, eu dou um novo mandamento. Qual o novo mandamento? Amem uns aos outros. Amem uns aos outros. Assim como eu os amei. Ou seja, eu mostrei para vocês a forma correta de fazer. Vocês devem amar uns aos outros. 35. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Então, o que mostra para o mundo que nós somos discípulos de Jesus? O nível de amor que nós temos uns para com os outros. Então, esse ambiente de se tornar uma comunidade de discípulos precisa denotar o quê? O quanto de amor eu dispenso para com o meu irmão. O quanto de amor eu coloco para com a vida do outro. Então o mundo ele está olhando para a gente e é o que a Escritura está dizendo a partir da fala de Jesus. Eu já mostrei para vocês como se ama. E esse amor que eu demonstrei por vocês, vocês precisam demonstrar para o mundo, porque o mundo vai reconhecer vocês como os meus discípulos, se vocês são verdadeiros discípulos, quando eles olharem e verem, olha, puxa vida, o Marquinhos ama o GG ama o Marquinhos, e eles são uma comunidade de discípulos que cumpre a palavra de Deus. Mateus capítulo 20, versículo 26 ao 28. Mateus 20, do 26 ao 28. Entre vocês será diferente. Quem quiser ser o líder, ou seja, o maior entre vocês, que seja servo. Olha como Jesus ele começa ressignificando os poderes, os status, as hierarquias. Então, ou seja, entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o maior, o líder, que seja servo, que seja como um escravo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Queridos, essa é a perspectiva do céu. O mundo, o maior, é o que tem a maior posição. Chega uma pessoa que tem um status, que tem um cargo, que tem uma posição diferenciada, as pessoas dizem, olha, meu Deus, está o doutor fulano de tal. Nem apresenta a pessoa com a identidade que ela tem. Ah, é o fulano. Não, é o doutor fulano de tal. É o excelentíssimo senhor fulano de tal. Tá certo? Existem alguns cargos que dentro do ambiente da formalidade são ritualísticos. Não tem como a gente fugir disso. Queridos, mas nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Cristão, nós somos cristãos. Os pequenos cristos, os discípulos de Jesus, nós precisamos seguir o modelo do mestre. Ele está dizendo, nem mesmo eu vim para ser servido por alguém. Eu vim para servir. Eu vim para dar um nó na mente das pessoas. Eu vim para mexer com a estrutura que existe. E, inclusive, eu vim para entregar a minha vida em resgate de muitos. No mundo em que a maioria das pessoas estão lutando para ter a sua própria vida bem cuidada,
Jesus, ele traz uma nova lição, um novo mandamento a partir do amor. Eu estou entregando a minha vida em resgate de muitos. É claro, tempera as minhas palavras com muito amor naquilo que eu vou falar agora. Para a salvação, ele já pagou, ele já morreu. Ninguém pode dar a sua vida para salvar ninguém. Jesus já fez isso. Mas nós podemos aplicar isso aqui de uma maneira que vai constranger a mim e a você. Com uma pergunta: você teria a capacidade de abrir mão dos seus direitos, dos direitos da sua vida, para resgatar alguém? Porque Jesus, ele nos dá uma lição. Vocês precisam fazer a maneira com que eu faço. A partir do ambiente de amor. Será que eu e você, nesse mundo que a gente está buscando ter os nossos direitos, que a gente está buscando ter as nossas coisas preservadas, será que nós estamos dispostos a abrir mão daquilo que é um direito nosso para que o outro seja resgatado, para que o outro seja liberto, para que o outro alcance aquele lugar que a gente estava querendo? Isso é aprender com o amor de Jesus. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Vamos para mais um texto. Gálatas 5:13. Queridos, interage conosco se faz sentido esse conteúdo para você. Coloca aqui nos comentários. Pastor, faz muito sentido. Pastor, é muito difícil. Não consegui viver isso ainda. Todo o processo. Coloca aqui só para a gente saber o que vocês estão pensando sobre esse tema. Gálatas 5:13 diz: porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer a natureza humana. Isso é fantástico. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Cara, isso aqui é muito fantástico. Não basta servir pessoas, precisa servir em amor. Porque o texto anterior que nós lemos é Jesus dando uma aula de exemplo. Às vezes, a gente serve porque estamos escalados, a gente serve porque é uma obrigação. Às vezes a gente serve, a gente faz coisas porque nós precisamos tirar um peso da nossa consciência. Não. O objetivo da expressão do nosso servir é um só. É amor. E o amor, escute isso aqui, e o amor, em primeiro lugar, aquele que nos deu a nova vida. Aquele que nos salvou, aquele que nos transportou das trevas para a luz, aquele que nos tirou da morte para a vida, aquele que nos tirou da orfandade e nos colocou na família de Cristo. Ah, meu Deus! 1 João 3,18. Nós temos muitas bases bíblicas aqui e eu quero trazer para você hoje nesse ensino. Olha que lindo, 1 João 3,18. Filhinhos, olha que carinho. Não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Não nos limitemos, não coloca um limite. Dizer que ama o seu irmão, mas demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Ah, querido, isso aqui é muito forte. A gente precisa falar até devagar aqui para que a gente compreenda. Demonstrar a verdade por meio das ações. Eu sempre uso um exemplo de uma pessoa que está com fome. Não adianta você, cristão, crente, evangélico, católico, eu vou orar para que Deus faça algo na sua vida. Nós precisamos demonstrar com as nossas ações. Mas aí é simples, é fácil. Comprar uma comida para alguém é a coisa mais fácil que existe. Qualquer pessoa tem um trocado aí para comprar uma marmita para alguém. Agora, quando entra no ambiente em que nós precisamos dar tempo da nossa vida a alguém, a coisa fica um pouco mais estreita. Porque comprar uma comida, uma marmita, um alimento e levar para alguém que está com fome não é difícil. O difícil é nós conseguirmos uma agenda, um tempo, para poder sentar com essa pessoa, comer com essa pessoa e ouvir a sua história. Um dos ativos mais valiosos da nossa era se chama tempo. Todo mundo está vivendo um ambiente de correria.
Como é que você está? Na correria. O que você está fazendo hoje? Na correria. Nesse ambiente de discipulado, eu tenho tocado a vida de algumas pessoas pessoalmente. E o que eu tenho observado em algumas pessoas é que a falta de constância com o Senhor, por causa da correria, tem as distanciado de viver a totalidade do seu propósito. Não quer dizer que não estão vivendo o seu propósito, mas estão distantes da totalidade, da vida após a vírgula. Por quê? Porque a correria, ela te rouba o lugar da excelência em estar com Deus. Marcos capítulo 3, Jesus ele chama primeiro os discípulos. Primeiro ele convoca para estar com ele. Antes de Deus me chamar para ser um pregador, antes de Deus me chamar para ser um pastor, antes de Deus me chamar para ser um gestor de várias instituições, um líder, antes de qualquer cargo, antes de qualquer coisa que Deus me chamou para fazer, Deus me atraiu com o seu amor para que eu me tornasse. Queridos, isso aqui precisa fazer sentido, isso aqui precisa entrar na tua mente. Isso aqui precisa entrar na tua psique, na tua alma. Porque não é o que eu faço. Pastor, você está querendo tirar a importância daquilo que eu faço, da minha produção? Não! Pastor, você quer dizer então que a performance não importa? Não, não estou dizendo isso. A produtividade é salutar. A performance é salutar. A construção de riquezas é salutar. Mas não maior do que o ambiente de estar com Jesus, de estar com Ele, de aprender dele. Antes de qualquer outro ambiente de sucesso, de provisão, de riqueza, de glória humana, de status de poder, nós precisamos estar com Ele. E isso passa por um ambiente de relacionamento. Não adianta você falar que me conhece se você não caminha comigo. Ah, eu conheço o Marcos Elias. Não, você não conhece o Marcos Elias. Você conhece o Marcos Elias do YouTube. Você conhece o Marcos Elias com microfone na frente de uma igreja. Quem conhece o Marcos Elias primeiro é o meu Pai, o meu Deus, que eu me relaciono com Ele e Ele sabe tudo de mim. Segundo, a minha esposa, os meus filhos, que conhece a mim na minha intimidade. Primeiro ponto, nós precisamos, antes de tudo, nos tornar. Nos tornar. Filhinhos, não se limite a dizer que ama. Ah, eu amo. Não se limite. Demonstre a verdade por meio das ações. Romanos capítulo 12, GG. Romanos capítulo 12. Versículo 10. Meu Deus, é hoje, hein? Eita, terça-feira abençoada para você que está ao vivo conosco. Amém. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Nós viemos de um ambiente, e eu estou dizendo todos nós, ou a maioria esmagadora de nós, viemos de um ambiente em que nós acreditávamos, porque fomos ensinados assim, que precisávamos honrar as autoridades. Não tem nenhum erro nisso. É a Bíblia que diz. Nós precisamos honrar sim as autoridades. Agora, a honra que a Bíblia nos ensina nunca foi só com autoridades. Eu estou lendo um texto para você. Eu não inventei. Eu não escrevi esse texto. Eu só estou lendo. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Prazer. Tem que ter prazer na honra. Ah, eu tenho prazer em honrar o meu líder, o meu pastor, a minha pastora. Tá tudo bem. Mas tenha prazer em honrar também as pessoas que recebem você lá no pátio da igreja, as pessoas que limpam o banheiro para que o banheiro esteja cheiroso para você. Tenha o prazer em honrar as pessoas que não te bajulam, as pessoas que não podem te oferecer nada em troca. Hã?
Ah, meu Deus. Comenta aí se você já viu um ensino de honra desse jeito que eu estou trazendo para você. A gente aprendeu que a gente precisa honrar. Eles usavam um termo tão pejorativo, né? A honra é de baixo para cima. Meu Deus, quanta arrogância, quanta prepotência. A honra é um caminho de mão dupla, certo? A gente honra a autoridade, a gente honra os nossos semelhantes e vice-versa. Meu filho me honra, mas eu também honro meu filho. Entende? É o texto de Romanos capítulo 12, versículo 10. Isso não dá para ser de boca. Isso precisa demonstrar com ações. É o texto que nós lemos de 1 João capítulo 3, versículo 18. Filhinhos, não adianta vocês falar de uma coisa que vocês não vivem. Pratiquem. A dica do ano do discipulado para mim, para você, para nós é: pratiquem a palavra de Deus. Está escrito. Não tem algo novo, não tem uma nova revelação, não tem um manto, um nébias, um xê. Não. Prática. Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio das nossas ações. Ou seja, para de falar, mostre. Para de proclamar, viva. Pare de ensinar, pratique. Tem pessoas que ensina, só teoria. É como se você fizesse todo ano a mesma aula teórica, mas nunca colocou na prática. Sabe tudo sobre finanças, mas não pratica nada. Vive quebrado e derrotado. Sabe tudo sobre casamento, mas tem um casamento derrotado. Sabe tudo sobre criação de filhos, mas os filhos estão perdidos. Sabe tudo sobre ministério, mas tem um ministério frustrado. Em nome de Jesus, sai desse lugar, fariseu. Sai desse lugar, fariseu. Sai desse lugar. Se arrependa e diga: Senhor, a partir de hoje, nem que seja um pouquinho só, de fé em fé, de glória em glória. Nem que seja só um pouquinho, um passo de cada vez. Eu quero experimentar a teoria da tua palavra com as minhas ações, demonstrando a verdade por meio daquilo que eu estou vivendo. Ah, meu Deus, como eu estou encorajado, GG. Eita, Jesus, coisa linda. Comenta alguma coisa aí, solta um glória a Deus aí, gente. Meu Deus, tá pegando fogo aqui. Checatarabassúbia. Segundo ponto, servir em amor é expressão de humildade e de maturidade espiritual. Dois temas que eu quero trabalhar com você. Humildade. A palavra humildade vem de humus. Humus vem de esterco, vem daquela coisa molhada ali da raiz das plantas. Nós precisamos voltar a ser mexidos nas nossas raízes. Nós precisamos voltar a lembrar de onde Deus nos tirou. De onde Deus te tirou? Você lembra? Quando o Senhor te encontrou no corredor da vida, no corredor da história, perdido. E aí que eu não quero colocar ambientes para não taxar ninguém, para não deixar ninguém estigmatizado, porque não importa se o seu pecado foi A, B, C ou D no passado, ele está perdoado, você nasceu de novo e tem uma nova vida. Ponto. Nova natureza. Acabou. As coisas velhas ficaram para trás. Mas não se esqueça de que o Senhor te tirou daquele ambiente e te deu essa condição que você tem hoje. Então, humildade. Segundo, essa maturidade, esse crescimento, esse desenvolvimento espiritual precisa fazer sentido por meio das suas ações. Filipenses, capítulo 2, versículos 3 a 5. Filipenses. Nós vamos ler até o versículo 5, tá, GG? Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Ah, meu Deus, olha... Rapaz do céu, que é cada texto que deixa a gente muito inspirado. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes. E considere os outros mais importantes que vocês. Ó, segura aí, GG. Considerar o outro mais importante do que a mim é honrar o outro. Porque é o texto que nós lemos agora há pouco. Nós precisamos honrar com prazer uns aos outros. É esse texto. Seja humilde e considere os outros mais importantes que vocês. Isso aqui quebra o ego. Isso aqui quebra, atropela a arrogância, a prepotência. O egocentrismo cai por terra.
Ah, meu Deus, vamos, GG, vamos pro próximo. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Queridos, nós vivemos num ambiente, amigos, irmãos em Cristo Jesus, num ambiente em que as pessoas dizem, cada um cuida da sua vida, não é o que o texto de Filipenses está dizendo pra gente. O que o Paulo está dizendo aqui para os irmãos dessa igreja? Olha, se preocupem um com a vida do outro. Ou seja, qual que é a mensagem? Sua vida me interessa. Uau! Sua vida me interessa. Não, pastor, mas cuida da sua que eu cuido da minha. Não, eu cuido da sua e você cuida da minha. Tá tudo bem. Porque se você me ver indo para um caminho errado, você me alerta. Você me orienta. Você me impulsiona. Cara, isso é lindo no corpo de Cristo. São os membros interagindo. E aí não tem hierarquia. Eu sou pastor, você é ovelha. Então você não pode falar nada sobre a minha conduta. Claro que pode. A gente vai honrando uns aos outros. A gente vai edificando uns aos outros. Porque no corpo de Cristo, o maior é o cabeça. Ninguém que se compara a ele. Já tem um lugar. Os membros, todos são importantes. Não tem membro maior, membro menor. Eu dizimo mais, eu sou maior. Eu dizimo menos, eu sou menor. Não, eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou maior. Não, eu sou só evangelista. Não, não existe. Os membros são de igual forma importantes para o desenvolvimento, para o funcionamento, para a execução desse corpo completo. É por isso que eu sempre uso essa fala e eu aprendi com alguém, tá? Eu não inventei. Às vezes quando eu falo, as pessoas falam, uau, pastor, meu Deus, que revelação. Não é revelação, eu aprendi com o mestre. Pastor Paulo Borges, ele diz assim, quando as pessoas perguntam para ele, Paulo, quantos membros tem lá na tua igreja, na tua comunidade? Ele chama de paróquia, tá? Talvez pode te assustar, você que é muito crente, talvez você se assuste com esse termo, mas ele chama a igreja que ele pastoreia de paróquia. Ô Paulo, quantos membros tem lá na sua paróquia? Ele fala assim, todos. Ah, mas quantos? Não, todos. Existem todos os membros, o corpo está funcionando muito bem. Tem o cabeça que é Cristo e todos os membros interligados faz com que o corpo se mova, que o corpo trabalhe de forma saudável. Ou seja, não tem essa métrica de, eu tenho 100 membros, eu tenho 200, eu sou maior, eu tenho 100, eu sou menor e sou menos importante. Não! 100 membros de uma denominação, de uma comunidade, 1000 de outra, 10 de outra, 3 de outra, 1 da outra, vai se interligando nesse mesmo corpo que só tem um cabeça. As pessoas confundem, elas pensam que a igreja Koinonia tem um cabeça. A igreja Assembleia de Deus tem outro cabeça. A igreja Deus é Amor tem outro cabeça. A igreja Coroinha de Jesus Church, outra cabeça. Não, é uma só cabeça. Cristo, Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Então existe o cabeça, um. E os membros da Koinonia, da Assembleia, da Deus é Amor, da Coroinha Church, os membros dessas denominações compõem o mesmo corpo, um só corpo, espalhado por toda a terra. A igreja da África, da Ásia, da Oceania, das Américas. Ei, a igreja de Jesus continua sendo una. É uma igreja. Ele não vai vir buscar a Koinonia para morar com ele. Ele não vai vir buscar a Assembleia de Deus para morar com ele. Não vai ter esse ambiente lá nos céus. A Nova Jerusalém que ele está preparando é para a noiva, é para a igreja, é para o corpo dele. Amém? Então, só para a gente se situar. Próximo. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. É o nosso modelo, é o nosso rabi, é o nosso mestre. 6. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Ele não quis dar uma carteirada, gente. Jesus Cristo, o Deus encarnado na forma do Filho de Deus e Filho do homem, ele não quis dar uma carteirada. Olha, para tudo aqui porque eu sou, você sabe, né? Eu sou o Deus encarnado, sou homem, mas sou Deus. Fica na sua que eu sou o cara. Não. Próximo.
7. Em vez disso, em vez de dar carteirada, ele esvazia de si mesmo. Ele assume uma posição de escravo. A posição de escravo nessa época era a posição mais baixa que existia. Ele assume o lugar mais baixo. Ele não quis ser o apóstolo. Ele não quis ser... Ah, meu Deus, meu Deus, o que é isso? Ele não quis a melhor cadeira da igreja. Ele não quis o nome dele no banner. Ele não quis o nome dele no telão de LED. Ele não quis o nome dele na fachada da igreja. Apóstolo fulano de tal. O homem reverendíssimo de Deus. Não, ele não quis. Em vez disso, ele esvazia de si mesmo. Assume a menor posição, que era de escravo. E vem na forma de um homem, na forma de um humano. 8. Ainda o 7, né? Humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Nós falamos isso ontem com outro texto. Nós falamos isso ontem, segunda-feira, hoje é terça-feira. Nós falamos isso ontem. Humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele estava demonstrando ao Pai a obediência em forma de amor, ou o amor em forma de obediência. E essa marca é a marca de um homem de Deus que nasceu de novo. Essa marca é uma marca de uma mulher de Deus que nasceu de novo. A obediência. Me custa, mas eu obedeço. Me fere, mas eu obedeço. Me constrange, mas eu obedeço. Me confronta, mas eu obedeço. Próximo, GG. Ah, meu Deus, que graça, que graça. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra. Ele deu o nome que está acima de todos os nomes. Para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o nosso Pai. O que eu aprendo aqui? Essa expressão de humildade de Jesus leva ao mais alto nível de maturidade. A maturidade de um cristão, ela é demonstrada pelo nível de obediência que nós temos ao nosso Deus. E não dá para se falar que você obedece a Deus se você, adolescente, criança, jovem, não obedece aos seus pais. Filhos, sejam obedientes aos vossos pais. Vou repetir. Não dá para falar que você é obediente a Deus. Pastor, eu jejuo quando o pastor coloca o jejum. Pastor, eu dizimo certinho. Pastor, eu vou em todos os cultos. Pastor, eu sirvo nos ministérios. Eu sou muito obediente. Só que quando a minha mãe pede para eu lavar o banheiro, eu falo, não, mãe, eu não sou empregada sua, não. Eu não tenho tempo. E não faço, pastor. Não faço. Deus não me chamou para lavar banheiro. Se você não é obediente aos seus pais, você não pode falar sobre obediência a um Deus que você não vê. Porque o próprio Jesus, ele foi obediente. E na sua humildade, no seu esvaziamento, ele pôde contemplar o seu nome acima de todo nome. E toda língua confessará que ele é Jesus Cristo. Ah, meu Deus, nós estamos só no... Meu Deus do céu. Está começando. Evangelho de João, capítulo 13. Eu acho que nós lemos esse texto aqui já. 13, 14 e 15. Não lemos não. Não lemos não. Vamos lá, GG. Evangelho de João 13, 14 e 15. E uma vez que eu, o seu senhor e mestre, lavei os seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Lembra da honra um dos outros? Lembra do prazer em servir uns aos outros, honrar uns aos outros? Olha o que Jesus está dizendo. Eu. Olha que exemplo de humildade. Esvaziei de mim mesmo. E eu lavei os pés de vocês. Bora, próximo. Eu lhes dei o exemplo.
a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. 16. Eu lhes digo a verdade, o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Queridos, Deus, quando ele envia Jesus, ele envia o pacote completo. Jesus, ele veio para nos salvar. Ele é o salvador do mundo. Ele é o salvador da humanidade. Mas não só o salvador. Ele é o modelo de uma nova criação que está sendo formada. Quando a gente fala da nova natureza, do novo nascimento, da nova vida, é essa perspectiva bíblica que Deus nos deu um Salvador. E a partir desse Salvador, uma nova humanidade. Uma nova vida, um novo mundo, uma nova forma de viver. Vamos lá, Provérbios 11, 2. Preciso correr um pouquinho aqui porque o tempo ele urge, né? Estamos batendo na humildade, falando sobre humildade. O orgulho leva à desgraça, mas com a humildade vem a sabedoria. Tem uma canção, ela é bastante antiguinha, e eu acho que, se eu não me engano, é Carlinhos Félix, que diz que a sabedoria mora com gente humilde. A sabedoria mora com gente humilde. E é o que o texto de Provérbios está dizendo. O orgulho leva à desgraça. A queda. O orgulho, o orgulhoso, cara, ele se dá muito mal. Mas com a humildade vem a sabedoria. Se você está buscando ser um homem sábio, uma mulher sábia, quebre esse orgulho. Abra mão dessa forma horrível de viver, que é uma forma orgulhosa, só para te deixar a par do que é. O orgulho é o mesmo pecado que levou Satanás a ser destituído lá dos céus. Então você que tem muito evidente esse espírito orgulhoso, consagre ao Senhor, busque no Senhor essa transformação, porque se o orgulho derrubou um anjo de Deus lá da glória, imagine o que ele pode fazer com você, um ser humano mortal. Amém, gente? Colossenses 3:12. Colossenses 3:12. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, de bondade, de humildade, mansidão e de paciência. O que Paulo está dizendo aqui? O fruto do Espírito precisa ser evidente na vida dos nascidos de novo. Tiago capítulo 4, versículo 10. Tiago capítulo 4, versículo 10. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Aleluia! Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Pastor, mas os humilhados serão exaltados? Não! Aquele que se humilhar diante do Senhor, não é diante das pessoas, não. Ah, eu quero me humilhar aqui pro meu irmão, vou provocar uma humilhação, uma auto-humilhação. Não é isso. Humilhem-se diante do Senhor. Reconheçam o seu orgulho, a sua arrogância, a sua prepotência, o seu pecado. Arrependa-se. Isso é humilhar-se diante do Senhor. Senhor, eu me humilho diante da tua presença para reconhecer que o meu pecado é esse. Os meus pecados têm nome. São esses. Pá, 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 pá. Estou me humilhando diante do Senhor. Estou fazendo um voto com o Senhor. Senhor, eu quero me livrar disso. Eu quero me entregar totalmente ao Senhor. Eu quero me santificar. Senhor, eu quero tirar a sandália dos meus pés porque eu quero pisar na terra santa. Eu quero ser um homem que anuncia boas novas, que tenha palavras de sabedoria para liberar para essa nação. Senhor, eu me humilho diante do Senhor. Ah, queridos, conta os dias e você vai ver o que Deus, o nosso Senhor, pode fazer com um homem, com uma mulher que de fato se humilhou diante do Senhor. Ah, Jesus, coisa linda. E para finalizar, servir em amor
produz fruto que glorifica a Deus. 1 Coríntios 15, 58, GG. Vou ler 5 textos com você aqui, eu encerro. Grava e anota aí. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes, sejam firmes. Trabalhem sempre para o Senhor, com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Hebreus capítulo 6, versículo 10. Hebreus capítulo 6, versículo 10. Pois Deus não é injusto. Não se esquecerá de como trabalharam arduamente para Ele e lhe demonstraram seu amor ao cuidar do povo santo, como ainda fazem. Mateus capítulo 5, versículo 16. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está nos céus. Ah, meu Deus, deixa as pessoas ver o que você está fazendo, tá tudo certo. Colossenses 3, 23 e 24. Em tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fossem para o Senhor e não para os homens. Lembrem-se que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa, e de que o Senhor, a quem servem, é Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. Pastor, estou cansado, sempre fiz o bem todo, passei por vários lugares, tudo que eu fiz era coisa boa, pastor. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, no tempo de Deus, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Queridos, o segredo é a persistência. O segredo é a constância. A vida com Deus, ela vai passar por esse ambiente de constância. Nós precisamos ser constantes naquilo que fazemos. Para finalizar, servir em amor é viver o evangelho. Não é só comunicar o evangelho. É praticar o evangelho. Não é sobre uma posição, um cargo, um status, um título, mas é sobre a disposição que você tem no coração de colocar em prática o que você aprendeu da palavra de Deus. Não é sobre ser reconhecido pelos homens. Não é ser aprovado pelas mãos humanas, mas é estar debaixo das mãos do Eterno. Que Deus te abençoe. Que essa palavra possa pegar o teu espírito, possa, meu Deus, gerar algo poderoso dentro de você. Que você possa ter essa marca expressiva de um homem de Deus que nasceu de novo. De uma mulher de Deus que nasceu de novo. E porque recebeu essa graça, esse dom, a salvação que é um presente de Deus. Você é usado por Deus para servir a Deus, para servir as pessoas e para fazer a diferença no ambiente em que Deus te plantou. Primeiro lugar que você precisa florescer é na sua família. Que Deus te dê a capacidade de discipular à mesa os seus filhos, sua esposa, seu marido, os seus amigos. Que a partir desse ambiente de mesa, de um lar, dessa estrutura que Deus criou, que Deus formou, de família, você possa disseminar isso, compartilhar isso com o maior número de pessoas possíveis e sempre, sempre, sempre lembrando que toda honra, toda glória precisa ser devolvida ao nosso Deus. Que Deus te abençoe. Eu espero você amanhã, quarta-feira, ao vivo às 21 horas aqui, em nome de Jesus.